Olá! A maior parte de vocês aqui já me conhece, ou então não, se chegaste aqui há pouquinho tempo à minha página. Há aqui muita gente que já dispensa apresentações, que já segue o meu trabalho quase desde o início, mas há também aqui muita gente nova, ok? Tem chegado muita gente nova aqui à minha página, tem chegado muitas pessoas novas até a mim através de mensagem, de e-mail. Antes de mais, eu gostava aqui de me apresentar um bocadinho e de falar um bocadinho de mim, do que me trouxe até aqui, do que me fez iniciar a aromaterapia e do que me fez tornar-me aromaterapeuta. Eu sei que a maior parte de vocês já sabem e vão voltar a ouvir a história toda novamente, mas há muita gente nova aqui que ainda não sabe e que eu gosto sempre de me apresentar, até para me conhecerem um bocadinho melhor, não é? Portanto, vamos lá a isto. Então, eu sou a Sílvia, não é? Já o nome dispensa apresentações. Sou aromaterapeuta porque me formei, mas antes disso eu sou mãe. Sou mãe, sou mulher como tu, ou não, se fores um homem. Eu sou filha, sou nora, sou muitos papéis que desempenho apaixonadamente na minha vida, no meu dia-a-dia, fora do trabalho. E sou muito grata por todos eles. E então, eu cheguei aqui ao mundo da aromaterapia um bocadinho cética, confesso. Eu não acreditava que fosse muito possível acontecer realmente aqueles resultados que eu ouvia falar. Eu ouvia muito que os óleos essenciais pareciam milagres e eu não acredito em milagres. Acredito sim em factos científicos, acredito em coisas comprovadas. Eu sou muito terra e então para mim tem que ser ver para crer. E então eu sempre fui um bocadinho cética, mais até do que o meu marido. Por norma, os maridos são mais céticos que as mulheres. Mas eu aqui era um bocadinho mais cética do que o meu marido. E na altura eu entrei na aromaterapia graças aos meus filhos, portanto foram os meus filhos que foram os propulsores, digamos assim, para eu dar aqui este passo no mundo da aromaterapia, porque por mim se calhar eu não o teria dado. E foi precisamente numa altura em que eles estavam doentes já há muito tempo, com febres muito altas, não havia um diagnóstico certo, porque era sempre uma virose, era sempre qualquer coisa, mas as febres eram muito altas, iam e vinham, o sistema respiratório estava sempre atacado. Eu fazia limpeza constante porque pensei que fosse de pó, de ácaros, sei lá, uma pessoa pensa tudo, e o sistema respiratório dos miúdos estava constantemente atacado. Então, sempre que eu ia às urgências, foram idas e idas às urgências e às farmácias, eu vinha de lá com medicação diferente. Confesso que já estava muito cansada daquela situação, porque eu tinha a agravante, os meus filhos e o meu marido tínhamos a agravante que as crianças tinham problemas cutâneos, tinham problemas de pele tópica e reativa, e então tínhamos que ter uns cuidados especiais, digamos assim, já diários. E então já só por si era uma situação desafiante, e então toda aquela bolha, toda aquela correria entre hospital, entre farmácias, casa, febres, depois uma pessoa não dorme como deve ser, as crianças entupidas não conseguem dormir, eu acabava por dormir sentada para eles conseguirem respirar alguma coisa, e então tornava-se muito complicado. Então, quando eu achava que a situação já não piorava, não é? Porque eu já estava exausta, o meu marido igual, e eu achava que aquilo já não podia piorar, mas a situação ainda piorou, porque além das crianças, além dos problemas de pele e cuidados que tinha que ter diariamente, adoeci eu e o meu marido também. Eram febres, o corpo puxava para a cama, puxava para o descanso, tinha que tratar dos miúdos, tinha que tratar das peles deles, sempre a colocar os cremes, e tornou-se ali uma bola de neve muito cansativa, muito frustrante, porque eu já não conseguia ajudar os miúdos, eu já não me conseguia ajudar a mim, eu já nem sequer sabia quem é que cuidava de quem, na realidade, e foi um bocado, foi bastante complicado, foi bastante desafiante, eu não gosto da palavra complicado, foi bastante desafiante, ok? E então foi nessa altura, eu já tinha tido alguns contactos com certas informações dos óleos essenciais, mas lá está, eu era muito cética, portanto aquilo para mim não me dizia nada. E houve um dia que me passou à frente no Facebook uma publicação, um post, qualquer coisa do género, dos óleos essenciais que ajudavam, não sei o quê, não sei das contas. E aquilo chamou-me um bocadinho a atenção, porque eu tinha aquela necessidade que eu estava a ver e realmente eu já tinha feito tanta coisa, já estávamos a tomar tanta medicação e as crianças também já estavam com o organismo tão entupido de medicação que já nada estava a resultar, já nada estava a ajudar, que eu mostrei ao meu marido e disse-lhe, olha, se calhar resulta. E o meu marido disse, então vamos experimentar, o que é que nos experimentamos? Pelo menos experimentamos, pelo menos não desistimos. Ok, pronto, eu fiquei assim muito a medo. Está bem. Mandei vir então os meus primeiros óleos essenciais e o primeiro óleo essencial que eu utilizei foi o de limão.
adorei o cheirinho e nesse dia as crianças estavam com muita tosse, daquelas tosses que às vezes até se puxa o vómito. Estavam com muita tosse e passado um bocado de colocar o óleo essencial de limão no difusor, a tosse acalmou muito. E eu estava a ver aquela situação e eu estava a pensar para comigo, é impossível, isto parece um milagre. Já percebo porque é que dizem que parecem milagres. Não são, atenção, não são, mas já percebo porque é que parecem milagres. Depois disso eu fui utilizando com ajuda, porque eu na altura não tinha qualquer conhecimento, não sabia absolutamente nada. E então fui um bocadinho por recomendação, não é? E ao final de uma semana as crianças estavam praticamente boas, como eu costumo dizer, estavam prontas para outra, salve seja. E depois fomos também utilizando para nós e a partir daí foi diariamente, de 2 em 2 dias, voltou a ser diariamente, sempre a utilizar para limpar o ar, para ajudar em alguma questão que fosse necessário. E então eu fui começando a pesquisar, a informar-me, a saber mais para utilizar na minha família, em mim, nos meus filhos e no meu marido. Aprendi também a fazer um creme natural com óleos essenciais que me ajudou na pele também dos meus filhos, nas crises, na pele atópica, na pele reativa. Portanto, também aqui foi, além de ajudar na situação das febres, daquela situação toda de mal-estar geral, ajudou também aqui na parte da pele, ok, dos problemas cutâneos, que eu nunca imaginei que me pudesse ajudar, porque eu utilizava uns cremes próprios de farmácia para estas questões da pele, não é? Só que esses cremes ajudavam a atenuar, é verdade, ajudavam, mas não tiravam todo o desconforto, não ajudavam como eu queria e gostava que ajudassem. E então, na altura, eu depois fui pesquisando, fui vendo, fui aprendendo e lembro-me de pesquisar quais eram os melhores óleos essenciais que podiam ajudar nestas questões. Fui ver, eram adequados para a idade dos meus filhos e eu pus mãos na massa. Como eu tanto gosto, pus as mãos na massa e fiz os próprios cremes à base de manteigas naturais e de óleos essenciais adequados para as questões dos meus filhos. O que é certo é que eles deixaram de fazer crises, de fazer reação, aqueles pruridos, a comichão, as feridazinhas, deixou tudo de aparecer. O meu filho fazia inclusive alergia ao próprio suor, ele nunca mais fez alergia ao próprio suor. Lembro-me de uma situação que aconteceu, foi apenas uma situação, e porque eu deixei de utilizar depois os cremes que eu fazia e que depois encontrei naturais à base de óleos essenciais e comprei também e testei e de facto tem ajudado imenso, mas nessa altura eu não tinha nenhum nem o outro e tinha ainda os antigos que utilizava, não é? Aqueles próprios de farmácia, e foi um dia de natação, nós fomos à natação e eu até comentei com o meu marido, olha, o creme não tem cá nenhum, acabou, portanto levo este que não há de fazer muito mal, era o que ele utilizava, levo este porque o cloro sempre agride um bocadinho a pele e tudo mais. Ok, deu-se a natação, fomos tomar banhinho, colocámos o creme para virmos para cá, para vestir e vimos para casa. Conforme lhe coloquei o creme, eu coloquei no peito e na barriga, esfreguei. Eu estava-me a preparar para colocar no resto do corpo, quando ele começa a chorar. E eu vi-o tão aflito que quando eu olhei para ele, ele já estava todo vermelho, onde eu tinha colocado o creme. Eu só tive tempo de o levar para o chuveiro novamente e de lhe tirar aquilo tudo. O que é que eu concluí daqui? O organismo dele já estava limpo de ingredientes nocivos, ok? Ingredientes mais tóxicos que têm os produtos de uso diário, e o organismo dele já tinha libertado esses ingredientes do corpo com os produtos naturais, portanto já tinha desmamado, digamos assim, aqueles ingredientes químicos, e ao utilizar novamente a pele reagiu, ok? A pele reagiu. A pele não reagia antigamente a esse creme, era o que ele utilizava, ajudava a atenuar os desconfortos da pele atópica. A pele não reagia, porquê? Porque o organismo já tinha lá os ingredientes menos bons, digamos assim. E naquela altura, como já o corpo estava habituado aos cremes que eu fazia, ou outro creme que eu depois comprei, portanto já não estava habituada àqueles ingredientes mais nocivos, conforme eu lhe coloquei, a pele reagiu, o organismo reagiu. E, portanto, isto aqui fez-me ter a certeza de que eu não quero colocar ingredientes tóxicos na pele, no organismo, nos organismos dos meus filhos e mesmo no nosso. E então, a partir daí, eu deitei logo aquilo no lixo lá e nunca mais aconteceu assim nenhuma situação, porque eu a partir daí fui fazendo estoque de creme cá em casa. Mas para não voltar a acontecer nenhuma dessas situações. Mas foi uma situação assim pontual que aconteceu, foi dessa vez, porque tirando isso, eles não têm feito crises, nem alergias ao suor, nada, o que tem sido fantástico.
E os óleos essenciais, não é? Também utilizamos aí para a febre, constipações, o que quer que seja, barriguitas, desconfortos, tudo. Tudo, queimaduras, depois de ir à praia, por exemplo, tudo o que possam imaginar. Eu faço alguns shampoos naturais, portanto, para nós, com óleos essenciais, gel de banho, espuma de mãos, detergentes para casa, tudo, praticamente tudo. Tem sido uma transformação e uma mudança gradual, ok? Não foi tudo do dia para a noite, porque isso traz o efeito oposto. Acabamos por nos perder e não conseguir fazer nada e não avançar com esta mudança e esta transformação. Portanto, tem sido muito gradual, tem sido aos pouquinhos e tem sido fantástico, porque mesmo as crianças já têm outra noção de que têm outras soluções que podem utilizar, têm outras opções naturais, que não chegar ali ao supermercado e comprar a primeira coisa cheia e carregada de ingredientes nocivos para o organismo deles. Portanto, eles já crescem aqui com outra consciência, mesmo para o planeta, e portanto já vão passar isso também aos filhos deles, espero eu um dia. Mas é completamente diferente. E depois desta história toda pessoal, não é, que me trouxe até aqui, eu percebi que mesmo para mim eu precisava de ter umas bases mais sólidas, porque havia coisas que eu não sabia, tinha receio de utilizar, por exemplo. E então eu procurei a certificação em aromaterapia. Certifiquei-me enquanto aromaterapeuta, isto porque também tinha pedidos de ajuda de outras pessoas, de outras mães, de outras famílias, e eu ia ajudando conforme podia, conforme tinha aprendido, conforme tinha experienciado e vivido, mas eu precisava também de bases sólidas, ok? Que me dessem confiança para ajudar melhor essas pessoas. E assim foi. Tirei a certificação em aromaterapia, certifiquei-me como aromaterapeuta. Hoje ajudo muitas famílias a alcançar mais saúde e bem-estar através dos óleos essenciais e dos seus benefícios, portanto, a terem uma vida mais natural, com mais qualidade, e tem sido fantástico os feedbacks das pessoas, a minha própria experiência pessoal e profissional tem sido maravilhosa, e tenho também criado algumas ofertas formativas nesse sentido, porque as pessoas necessitam de ter bases mais sólidas para então depois alavancar aqui uma vida mais natural para elas e para a sua família. Tem sido fantástico. E portanto, foi assim que eu cheguei até aqui, foi assim que eu cheguei até ti, e agora gostava de te conhecer um bocadinho melhor e gostava de te fazer aqui também um convite para o workshop gratuito que estou a preparar para ti e que vai decorrer nos dias 25 e 27 de agosto, ok? No entanto, tem vagas limitadas, porque eu gosto de trabalhar com pessoas de ação. Apesar de ser online e gratuito, eu gosto de trabalhar com pessoas comprometidas, que realmente querem mudar, que querem fazer acontecer, e por isso eu limito um bocado as vagas neste sentido. Portanto, se tens interesse na aromaterapia, nos óleos essenciais, se gostas de saber mais sobre este tema, inscreve-te aqui no link que eu deixo na descrição, inscreve-te no link e reserva já o teu lugar e vamos encontrar-nos lá.